Professor, boa noite. No segundo tempo, quando o Enio entrou, acredito que todo mundo pensou que o Enio ficaria só na direita, mas ele também veio por dentro. Qual foi a importância do Enio hoje para essa vitória? O que o senhor conversou com ele antes dele entrar? O Enio é um atleta que já vem fazendo bons jogos pelo Amazonas, até mesmo antes de eu chegar aqui acompanhando os jogos. O Enio sempre entrou bem e até quando iniciou. O Enio era uma dúvida para hoje se ele iniciaria jogando ou não. Eu optei pela volta do Tavares, pela entrada do Bolt, que tinham feito também treinamentos muito bons, e o Enio é um jogador que muda ritmo de jogo. Então a gente, aos poucos, vamos colocando alguns movimentos diferentes do que eles vinham fazendo, né? Não posso deixar o Enio, com a relação que ele tem com a bola, com a versatilidade que ele tem, não posso deixar o Enio só aberto do lado do campo, preciso dar essa liberdade para ele flutuar por dentro, porque são características diferentes. Por exemplo, Serafim é um jogador mais de profundidade do lado de campo, então não posso pedir para o Serafim vir por dentro. O Tavares, se a gente for observar, eu gosto do Tavares por dentro, mas hoje no primeiro tempo a gente tentou usar ele mais pelo lado direito do campo, porque a gente queria essas infiltrações por dentro do Bolt, mas que infelizmente a gente não conseguiu também pela qualidade do adversário, né? E o Enio é um jogador que a gente conta muito e a gente espera que ele mantenha esse nível de atuação. O primeiro tempo, eu acredito que foi bem equilibrado, né? Teve chances para o Brusque, chances para o Amazonas. O que foi derradeiro, Lacerda, no intervalo ali, para você falar? Você só viu uma troca específica, né? E aí aconteceu o gol do Amazonas, depois veio o empate, depois veio o gol do Amazonas e várias outras chances, né, criadas. E hoje eu assisti o jogo da arquibancada, então meio que eu senti um pouco de energia do torcedor, tanto que no segundo gol você vira para a torcida, né? Segura o escudo do clube. Queria que tu falasse um pouquinho dessa comemoração específica para a torcida e o que você falou no intervalo que mudou a ótica do Amazonas no segundo tempo. Numa análise rápida assim, do primeiro tempo e do jogo, eu achei um jogo equilibrado, né? Mas os números mostram que o Amazonas foi superior. Mas numa análise rápida eu achei que o jogo foi equilibrado. Só que se a gente for para os scouts, a gente teve 23 finalizações contra 9 do Brusque. Às vezes para nós, como treinador, nós como comissão técnica, a gente se cobra muito e a gente é muito criterioso, né? Em alguns momentos eu achei que o Brusque foi até melhor que nós no primeiro tempo, né? O Luizinho fez um losango ali por dentro que nos trouxe muita dificuldade pelos jogadores que eu optei em começar o jogo, né? Porque eu pensei no Diego Torres como segundo volante justamente para a gente ter o controle do jogo. E a gente até teve em alguns momentos, mas quando a gente estava sem a bola a gente sofreu muito, né? Aí entra a qualidade do adversário, mas confesso que os números eles me surpreenderam muito, 23 finalizações a 9. No intervalo do jogo, eu confesso que eu pensei em fazer 3 trocas. Mas aí às vezes a comissão me segura um pouco, né? O João e o Y, né? A gente conversou e achou melhor acertar dentro do que já tinha, né? O que a gente mudou, assim, basicamente? A gente estava jogando com o Torres e com o Jimenez lado a lado e o Tavares terminou o primeiro tempo como meia central. Depois a gente inverteu, a gente fez um tripé por dentro, né? A gente manteve o Jimenez mais preso como primeiro. Eu trouxe o Torres para uma meia esquerda e o Tavares para a meia direita, porque no primeiro tempo, se vocês forem analisar, o Torres veio buscar muito a bola nos pés dos nossos zagueiros e a gente estava construindo com 3. Então nós estávamos ficando com 3 na construção, mais Jimenez e Torres. Então fica um time com a bola muito baixa. E a mudança foi essa, né? A gente conseguiu com 2 meias por dentro, a gente conseguiu conectar esse passe entrando toda hora no Torres e no Tavares. O Jimenez, para mim, fez um jogo muito acima hoje, deu toda a segurança para o time, praticamente não errou na partida. E aí entra a qualidade individual dos atletas, né, que o Amazonas tem. Eu digo assim, o dia que a gente competir de igualdade com os times, que a gente entender que sem a bola a gente precisa sofrer, aí vai sobressair a qualidade, né? Primeiro, Tavares, até brinco com ele, né, até pelo tamanho da cabeça, né, que a gente brinca muito internamente, mas é uma brincadeira saudável, ele sabe disso. Pisou na área, deu assistência, né, poucos jogadores têm esse recurso de fazer aquele passe, a maioria tentaria uma finalização, o Tavares não, conseguiu assistência, e o Sassá, foi perfeita a finalização dele, um atleta que precisava voltar a marcar. E depois o jogo, né? A semana de treino do jogo foi muito boa, eu botei o Jô e o Bruno, porque a gente trabalhou 2 formações, uma com o Jô e com o Bruno. Então eles treinaram bem, então isso é consequência, né? Como treinaram bem, entraram no jogo, foram muito bem. Sobre a comemoração, cara, eu me sinto muito bem aqui. As pessoas, vocês sabem, né, da história que eu tenho aqui, da relação que eu tenho. Me sinto bem, me sinto à vontade, adoro esse clube, gosto da torcida. A gente sabe que tem altos e baixos, né?
faz parte da nossa profissão, mas é uma relação legal, eu me sinto muito bem aqui, só não tô mais feliz que minha família não está aqui comigo ainda, mas é uma relação legal, foi uma comemoração, não é nem desabafo, não é nada, é verdadeiro, é de coração mesmo. Sou Lucas Queiroz de Esporte Manaus. Queria que o senhor falasse como foi essa batalha tática, né? Porque o senhor veio com um sistema no primeiro tempo, e logo depois que acabou tomando, aí veio, a gente fez gol na verdade, né? Veio o Xavier, aí depois o professor Luizinho colocou mais os zagueiros, já colocou mais de 2 lá dentro da área. Como é que é? Queria que o senhor falasse como é que é esse pensamento, como é que o senhor acha que a sua comissão técnica também. E uma segunda, se eu permitir, fala sobre a importância de ter os dois especificamente marcando hoje. O Sassá finalizando esse jejum, que já estava incomodando, e o Jô também, que é um jogador experiente, que está tentando também cavar essa vaga no time titular. Sobre os gols, acho que para o Projeto Amazonas é fantástico, né? 2 atletas aí de alto rendimento, 2 atletas de nome, né, nacionalmente até mundial, que é o caso principalmente do Jô. E aí para o Projeto Amazonas, uma vitória que nos dá, né, um alívio ali, que nós distanciamos um pouco da zona de rebaixamento, que não pode ser o lugar onde o Amazonas vai brigar, pela qualidade que nós temos no elenco, pela condição que é nos dada, nós temos que brigar na parte de cima da tabela. Então, para o Projeto Amazonas é fantástico, os 2 atletas com esse know-how façam os gols. Esse jogo, eu me atrevo a dizer que talvez vai ser o jogo mais, que foi e vai ser o jogo mais difícil taticamente. Por quê? Porque eu enfrentei um treinador que estava aqui há quanto tempo? Um mês atrás? 2 meses e pouco atrás ele estava aqui, então o Luizinho, por exemplo, eu conhecia mais o elenco do Amazonas, né, até o final do ano passado, ele conseguiu acesso, o título aqui, mas eu conhecia mais o elenco. Mas esse atual elenco aqui, o Luizinho conhece mais do que eu ainda estou me ambientando, eu erro até nomes às vezes, né, porque a gente tem um elenco numeroso, né, então às vezes até errar nome, então assim, por o Luizinho estar aqui, ele ajudou a montar esse elenco, então eu sabia que a dificuldade ia ser muito grande. E o Luizinho mudou do que ele fez nos últimos jogos, né? Então ele fez um losango por dentro que ele não tinha feito ainda. Ele vinha jogando com 3 na frente e isso gerou muitas dificuldades. E aí eu preciso salientar que antes do jogo o Ibson foi muito importante, por quê? Porque é um auxiliar direto que trabalhou com o Luizinho e sabe muito das ideias do Luizinho. Então o nosso encaixe de marcação, quando a gente acertou, foi muito pelas informações que o Ibson passou para conhecer mais ele, porque o Neto, analista, passou, e a gente conseguiu fazer os encaixes. Quando o Brusque conseguiu se livrar dos nossos encaixes de marcação, entrou a qualidade técnica dos jogadores deles, né? Mas assim, a gente conseguiu, principalmente no intervalo, ajustar algumas coisas que estavam com dificuldade, a qualidade do nosso time, ter mais ataque ao espaço, que no primeiro tempo não teve, a gente não conseguiu fazer ataque ao espaço, a gente teve muito bola no pé, e aí no segundo tempo a gente conseguiu, com o Enner atacando espaço, o próprio Sassá atacando espaço, Serafim, mas assim, é um processo, né? Toda mudança de técnico, ela gera mudanças, estilo de jogo, volto a dizer, né, a gente está aproveitando ainda um trabalho que o Adilson deixou aqui, principalmente de sistema defensivo, de organização defensiva, e o meu grande trabalho agora está sendo tentar compactar o time num bloco mais ofensivo, porque é o DNA do Amazonas, né? Eu não posso mudar o DNA, o Amazonas ele criou uma identidade que não pode ser a cara só do treinador, tem que ser a cara do time, e é o que eu estou tentando fazer, colocar o DNA dentro de campo. Professor, boa noite. Eu queria falar sobre também o próximo jogo. O próximo jogo é contra a Chapecoense em casa. A Chapecoense vai jogar amanhã contra o Avaí, que é um dos times que a gente está ali no G4 do campeonato, mas não vence há 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. E hoje também o senhor perdeu o seu meio de campo ali de marcação, evidente, né? O terceiro cartão amarelo está fora do próximo jogo, né? Então o senhor vem aí com mudanças significativas para o próximo jogo, tanto na parte defensiva, né? E o senhor vai ter aquela dor de cabeça ali de novo para montar o time. Como é que a Onça vai se portar até o próximo dia 13, que é o jogo em casa também? Essa questão dos desfalques, confesso que eu não me importo. Nós temos um elenco grande, além de ter um elenco grande, nós temos um elenco de qualidade. Vou dar um exemplo, Xavier hoje ele não iniciou como titular, ele vinha numa sequência como titular. No treinamento hoje é sábado, no treinamento de quinta-feira, que eu optei em tirar o Xavier fez um baita treino. Eu chamei no final do treino e falei, cara, decidi tirar, agora já colocou dúvida na minha cabeça, porque eu pensei em voltar com o Xavier.
Mas acho que era um momento de troca, era um momento de nós dar um gás maior na equipe, jogadores que não vinham jogando. Então, assim, não me preocupo com essa questão dos desfalques. A gente tem elenco para isso, seja o Xavier, seja Pará, seja o jogador que for, seja o Cauã, enfim, isso eu vou ter que ajustar durante a semana. Sobre o nosso adversário, essa questão de estar algumas rodadas sem vencer é muito relativa, né? O Operário, se eu não me engano, estava 6 jogos sem vencer, né? E a gente deixou escapar o pontinho lá. A gente teve uma chance, não é nem pelo pênalti do Diego, a gente teve outras chances para empatar o jogo, e o Operário venceu, e o Operário venceu de novo agora, e eu não tenho certeza, mas é 6º colocado. Eu acho que ele é 6º colocado, para ver quanto difícil é a competição. Então essa questão, assim, nós temos que pensar na nossa equipe, claro que estudar muito o adversário. Eu conheço o treinador Humberto Loser, eu joguei com ele, tenho uma amizade com ele, então assim, sei que as equipes dele são competitivas, são equipes ofensivas, a dificuldade vai ser grande, mas assim, queria até fazer um convite aqui, um apelo para o torcedor, né? Hoje provou aqui a força dos Amit, não só dos Amit, mas quando joga na arena, quando tem a presença do torcedor, nos ajuda muito. Aquele gol ali, claro que tem a qualidade do Patrick, tem a qualidade do jogo, mas com certeza teve o apoio do torcedor, que é fundamental. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Até embarcando nessa questão do torcedor e dos Amit, queria que o senhor falasse da importância de jogar aqui no estádio, que é histórico para o clube, mas também para o senhor, né, conseguir um acesso aqui. E também, o jogo contra a Chapecoense está marcado para a Arena. O senhor pensa em trazer esse jogo para cá? Assim, essa questão dos estádios, se vocês lembrarem, desde de 2022, eu nunca fui te dar muita opinião sobre isso, né? Isso é uma questão da diretoria. Eu tenho a minha preferência, né? Não vou expor aqui para vocês, infelizmente não vou expor, mas assim, eu considero que todos os estádios aqui são bons, né? Aí é uma coisa que poucos estádios têm, né? Aqui nós temos a Arena da Amazônia, tem os Amit, tem a Colina. Então assim, o estádio que a diretoria entender, claro que muitas vezes o presidente nos consulta sobre isso, a gente vai estar aqui para fazer os jogos. Aqui é uma pressão maior, porque a torcida fica em cima, praticamente hoje, né, deu um aspecto de estádio lotado, não sei se, com certeza não estava a capacidade total. O último jogo contra o Mirassol, infelizmente, teve um público menor, mas também foi uma sexta-feira, às 18 horas. Então assim, vou sendo bem sincero, se for na Arena, se for no Amit, acredito que a Colina não deve estar liberada para isso, mas os dois estádios que a gente tem à disposição, acho que nos atendem bem. Claro que tem que atender vocês bem também, na imprensa, né? E a gente tem que fazer o nosso trabalho e vencer os jogos. Fechou, pessoal. Obrigado. Valeu, cara.